Olá, paz e graça, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez a gente está aqui reunido para falar da Palavra de Deus. Como sempre eu peço que você dê o like no vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se já não for inscrito e acione o sininho para receber as notificações. Gostaria que vocês pegassem hoje a Bíblia de vocês no capítulo 11. Bom, a gente vai estar falando sobre a Torre de Babel, então tentar tirar alguns ensinamentos dessa parte da Torre de Babel. Então no versículo 1 do capítulo 11 diz: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E edificavam, no caso. Aí versículo 6. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e a cessaram de edificar a cidade. Versículo 9. Chamou-se-lhe então, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiram o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Eu até corrigi aqui em cima essa parte que eu falei, que construíram, que na verdade edificaram, na verdade eles estavam edificando, eles não terminaram a edificação da Torre de Babel. Então, aqui a gente tem alguns ensinamentos. Se a gente pegar lá no versículo 7 do capítulo 9, está escrito: Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Bom, aqui a primeira ordem que Deus tinha dado, depois da aliança, quando saiu da arca, que se povoasse a terra, se multiplicasse na terra os filhos e o povo que viria de Noé. E lá no capítulo 10, se nós pegarmos o versículo 8, que vem da linhagem de Noé, então Cush, que era um dos filhos de Cã, aí vem aqui no versículo 8 do capítulo 10. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizia-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calneg, na terra de Sinar. O principal aqui nessa parte agora é o que? Sobre Nimrod. Ele começou, então, o primeiro reino, a primeira cidade, a primeira edificação que se diz aqui que teve depois dessa parte do dilúvio, que vem falando é sobre Babel. Então, a ordem, assim, o mandamento que Deus deixou para eles, a ordem que Deus deixou para eles era o quê? Multiplicai-vos na terra. Então, esse era o mandamento de Deus. Multiplique-se na terra, espalhai-vos na terra, e não ficar em um local único, o povo como um só naquele local. A ideia inicial era o quê? Se multiplicar pela terra. Então isso mostra aqui que a ordem de Deus, por aí em si já não foi cumprida. Eles foram contra isso. E tem uns ensinamentos interessantes aqui, porque, primeiro, algumas características do povo que eram positivas de certa forma. Então, uma pessoa conseguiu, em um curto espaço de tempo aqui, não tinha mais nada, se a gente pensar bem, naquela época, depois do dilúvio, não sobrou nada. Então, a capacidade que eles tiveram de se reunir em um povo e edificar uma cidade com uma torre tão alta. Aqui não fala uma altura da torre em si, mas geralmente as torres antigas eram grandes.
eram grandes, então, mas aqui há entendimentos que ela poderia chegar até 100 metros, então a gente não vai entrar nessa seara, mas era uma torre que por si só, ao ponto de Deus descer para poder verificar o que estava sendo feito por eles, não é algo pequeno. Então eles tiveram a capacidade, a esperteza, se reuniram, a parte de controle, de comando, essa parte até de tecnologia na época que tinha para poder construir algo tão grande. Só que tudo isso que teve, essa parte de comando, essa parte de conseguir construir alguma coisa, eles usaram sem consultar a Deus. Alguns falam que talvez pelo fato deles ter passado por dilúvio, queria construir uma torre alta o suficiente que, se caso acontecesse de novo um dilúvio, eles poderiam se salvar, o que também não justifica, porque na Bíblia diz que a água cobriu o monte mais alto do mundo. Então, e eles não confiaram na palavra de Deus que diz que não aconteceria de novo. Deus não faria aquilo de novo com a terra. Então, esses aqui seriam os ensinamentos. Eles não foram não fizeram conforme a vontade de Deus e não confiaram na aliança que Deus fez com ele. Então Deus fez uma aliança com todos eles e eles não confiaram nessa aliança. É isso que eu queria passar aqui, sabe, nessa parte aqui. Então eles construíram essa torre, então Deus veio, olhou a cidade, viu e espalhou toda aquela vamos dizer, aquela cidade que estava ali, aquele povo que estava se iniciando, num lugar só. Então espalhou pela terra, dificultou a língua, sabe, a linguagem deles para que eles não pudessem se comunicar e não vinha fazer aquilo de novo. E porque aqui diz que tem coisas que eram para Deus fazer e não a humanidade, não o homem. Então a gente tinha que esperar o momento certo para a vontade de Deus. Então a primeira ordem que Deus deu é essa: multiplicai-vos. E eles não fizeram isso, escolheram um local para poder se estabelecer naquele local e fazer conforme a vontade deles. Então essa parte da Torre de Babel deixa esse ensinamento para a gente, sabe? A gente tem a capacidade de fazer as coisas conforme a nossa vontade, como sempre a gente diz, mas antes de a gente fazer algo é bom a gente consultar a Deus para ver se a gente está fazendo conforme a vontade de Deus, não conforme só a nossa vontade. Deus dá a gente o livre-arbítrio, mas a gente tem que ter o discernimento de saber até onde a gente vai sozinho. A gente, muitas das coisas que a gente faz por nós mesmos. Então a gente tem que fazer de acordo com aquilo que a gente acha que está no caminho, mas é bom a gente estar sempre consultando, estar orando, pedindo a Deus para Ele direcionar tudo isso que a gente faz para fazer conforme a vontade dEle, sabe? A gente fazer as coisas conforme Ele quer. Então esse é o ensinamento que eu queria deixar aqui hoje. Conforme aqui na Torre de Babel, a gente tem a capacidade de fazer coisas grandiosas, sabe? Coisas maravilhosas, mas é bom a gente ver se tudo que a gente está fazendo está indo conforme a vontade de Deus, não conforme apenas a nossa vontade. Procure tirar um horário, sabe? Orar sobre as coisas que você está fazendo para pedir encaminhamento a Deus, para ver se realmente é aquilo que Deus quer para a sua vida. Para que você não dê um passo maior que a perna, que você não vá para um caminho onde talvez lá na frente não tenha volta. Então, tente sempre buscar a orientação de Deus, tente sempre buscar a orientação por meio do Espírito Santo. Pede que o Espírito Santo abra os olhos, mostre o caminho, consegue abrir seu entendimento para poder você fazer tudo conforme a vontade de Deus, não conforme a própria vontade. Esse é o ensinamento que eu queria deixar aqui, sobre essa parte da Torre de Babel. Então, a princípio, era isso que eu queria falar. E sempre, como eu digo para vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, um resto de dia maravilhoso, que a gente já está no início da noite, mas que o dia de vocês seja maravilhoso e que vocês sempre andem no caminho do nosso Senhor Jesus. E não se esqueça que Deus está no controle, Deus está contigo. Forte abraço!